Fala, torcedor do Verdão, hoje é dia de jogo do Palmeiras e nada mais importa, onde o Verdão vai encarar o seu maior rival no cenário brasileiro, o Flamengo, fora de casa, lá no Maracanã, um estádio que o Palmeiras faz um tempinho que não vence, tá na hora de vencer, quebrar esse pequeno tabu, disparar na liderança do Campeonato Brasileiro e de quebra, né, colocar uma crise ali no Flamengo. Para esse confronto, o Palmeiras pode ter a volta do Felipe Anderson, que treinou normalmente e vai estar à disposição do técnico Abel Ferreira. Vou trazer também uma atualização do mercado da bola do Verdão que está fervendo. Separei aqui um corte da programação, deixa o like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Bora para o programa. E do lado do Palmeiras, hein, Vinícius Nicoletti? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você. Fala, Glaucio, beijo pra você também, abraço pros companheiros, fãs de esporte, por aqui também, tudo tranquilo. E pode ter uma novidade na escalação, a volta do Felipe Anderson, que teve uma contusão muscular na partida contra o Cruzeiro no final de semana passado pelo Campeonato Brasileiro. Ele não jogou no meio de semana contra o Cerro Porteño, mas treinou normalmente durante a semana, então fica à disposição do técnico Abel Ferreira. A dúvida é se ele vai escalar um time com 3 jogadores no meio campo, um time mais precavido com a entrada do Emiliano Martinez, ou então um time mais ofensivo, como vinha jogando com o Maurício na vaga do Ramon Sosa, que era do Vitor Roque. Os dois estão machucados. Outra novidade no Palmeiras, a gente já viu aí, o Cícero já passou, porque o Palmeiras divulgou na véspera do jogo a contratação aí oficial do Barbosa, o zagueiro do Botafogo. Ele chega com 2 anos e meio de contrato. Mas o Palmeiras chega assim no momento mais crítico da temporada para enfrentar o vice-líder da competição. Vem de derrota na Libertadores, não perdia em casa pela Libertadores há 5 anos, perdeu a liderança do grupo e tem protesto da principal torcida organizada que pediu a saída do técnico Abel Ferreira em um manifesto. Claro que a presidente do clube está totalmente contra isso, não passa nem pela cabeça da presidente do Palmeiras, que falou inclusive sobre esse confronto. Tem disputa entre as duas equipes no campo e também teve as divergências entre os dirigentes sobre várias questões e a presidente falou sobre isso. O presidente do Palmeiras então destacando esse confronto contra o Flamengo. Vamos acompanhar. O externo não influencia em absolutamente nada a performance dos nossos jogadores. O que influencia é o trabalho que a gente faz diariamente. Então, esses atritos que houveram no passado, não é? Que eu não vou ficar fomentando isso não atrapalha em absolutamente nada. É um grande jogo, vamos jogar contra um grande time, entende? No Maracanã, com a torcida enorme, na sua grande maioria do Flamengo, mas nós vamos focados, não é para que a gente obtenha um resultado positivo, mas esses problemas extra-campo não interferem em absolutamente nada, pelo menos no Palmeiras. Então, Glácia, por aqui nenhuma manifestação do torcedor, mas é certo que o Palmeiras enfrenta o Flamengo no momento mais crítico da temporada. 3 empates consecutivos no Campeonato Brasileiro, derrota na Libertadores em casa e protesto da torcida, da principal torcida organizada, pedindo a saída do técnico. Diante de todo esse cenário, o Palmeiras ainda enfrenta um tabu, porque não vence o Flamengo no Maracanã desde 2015. São 10 confrontos com 6 vitórias do Flamengo e 4 empates. Isso quer dizer, Abel Ferreira nunca venceu o Flamengo no Maracanã em 7 jogos. Será dessa vez, Glaucio? É o que a gente vai acompanhar neste sábado. Obrigada, Vini. Ótimo trabalho aí para você, para nossa equipe também. 4 pontos separam Palmeiras e Flamengo dessa ponta de tabela. E os dois times chegando em situações diferentes aí, né? Nos bastidores, de forma anímica, talvez. Um Flamengo já com Libertadores confirmada. O Palmeiras também agora vai para essa última rodada num jogo importante, mas no meio do caminho, esse Brasileirão. Um protesto, com muita coisa acontecendo. É loucura também pedir a saída do Abel, né, gente? Mas, enfim, torcedor é isso aí. Exatamente. Sempre respeitar aí o sentimento do torcedor, mas a minha opinião é que, de fato, é loucura. Mas aquela gangorra, né? O Flamengo chegando com anímico, brigando pelo primeiro lugar geral ali da Libertadores, e o Palmeiras do outro lado vem dos empates do Campeonato Brasileiro, acaba perdendo também agora em casa depois de muito tempo, né? Eram 17 jogos de invencibilidade, inclusive, do Abel Ferreira no Palmeiras. Então, assim, eu acho um exagero, mas tem que entender o sentimento do torcedor. Mas vamos ver, o Palmeiras tenta chegar, né, nesse jogo do Maracanã para justamente chegar
na fase ali da Copa do Mundo, ainda com a tranquilidade do morador, que o Pedro Henrique Torres estava falando do lado do Flamengo. Gosto. É importante a gente destacar que é parte do torcedor, né? A torcida organizada que, sendo bem sincero, essa pelo menos a maneira que eu encaro a torcida organizada do Palmeiras desde o rompimento lá atrás com a Leila Pereira em relação a carnaval e etc. Eu acho que muitas vezes se revive aquele episódio de outras maneiras. Então são críticas ao Anderson Barros, críticas ao Abel Ferreira, que, de novo, não estão isentos de críticas, eles precisam ser criticados sim, porque os dois recebem muito bem para executar um trabalho de planejamento, um trabalho dentro de campo. O Palmeiras está devendo futebol e não é de hoje. A gente pode falar sobre os desfalques, mas esse Palmeiras é um Palmeiras que pelo menos há 1 mês e meio, 2 meses, vem apresentando um declínio técnico. Então acho que os responsáveis por tudo isso precisam ser cobrados, e aí a gente também pode colocar os jogadores nesse meio, mas daí para levar como uma verdade absoluta o fora Abel, da torcida organizada, com todo esse contexto, eu acho que vai uma caminhada muito grande ainda, mas de qualquer forma é um momento do Palmeiras, do Abel e dos jogadores darem uma resposta. É um jogo contra o Flamengo, um jogo que o Palmeiras não vence no Campeonato Brasileiro desde 2017, faz muito tempo. O Palmeiras já teve até confrontos contra jogadores reservas do Flamengo e o Palmeiras foi derrotado. Então esse é o momento de mostrar que pode haver uma virada de chave, quem sabe agora contra o Flamengo no Maracanã. Vamos lá, vamos debater que tem bastante coisa para falar do jogo e do que acontece nos bastidores, no limiar das 4 linhas, dos estádios e tudo mais. Começa com a história do Abel, cobrança de organizada. Vamos lá, André, eu geralmente não gosto de pôr uma palhinha, vou pôr nessa pergunta porque o que me chama a atenção é assim. Estamos falando de um cara que está liderando o brasileiro contra uma ótima equipe, por exemplo, o Flamengo. Na Libertadores, não está vivendo o que viveu nos últimos anos de dominar a fase de grupos, mas ainda acho surpresa demais não se classificar. Mas me parece que hoje é mais provável ser segundo do que ser primeiro, mas classificando. Está nítido que o Palmeiras não joga o seu melhor futebol, considerando a era do Abel. Mas para tudo isso, e aí eu te pergunto, faço uma segunda pergunta, um raio-x, na verdade, conversando com gente aí na redação. Dessa vez não me parece ser só organizado, eu já vejo o torcedor mais normal dizendo, tá com cara de que é o começo do fim. É exagero? É exagero, Felipe, eu acho que é o que se faz, né, perdão, é mais uma amostra do que se faz aqui no Brasil, quando um time tem alguns problemas e com ele acontecem algumas coisas que o torcedor não gosta de ver. No caso da maioria das equipes, a gente está falando sobre sequência de derrotas, grandes períodos sem ganhar um jogo, goleadas sofridas, essas coisas que o torcedor considera humilhante e já quer proclamar imediatamente o fim do ciclo, como apareceu aí no material que o Pedro nos mostrou, o torcedor do Palmeiras dizendo ou ele se reinventa ou o ciclo acaba. Para trazer esses torcedores um pouco mais para o plano da realidade em relação ao que é a posição do torcedor e a posição de quem toma a decisão, o ciclo do Abel tem hora para acabar no Palmeiras, tem data. A própria presidente do clube já disse isso várias vezes, é quando acabar o período dela na presidência. E nesse ponto, a Leila Pereira se diferencia positivamente da gigantesca maioria, para não falar da totalidade dos demais dirigentes no Brasil, que sempre terceirizam as suas próprias responsabilidades para as diferentes arquibancadas, né? A arquibancada real, as pessoas que vão ao estádio e protestam, ou a arquibancada virtual, onde existe um protesto mais ruidoso, mais violento até, mais agressivo, né, em termos de palavras. O palmeirense, ele se acostumou, desde que o Abel chegou, a ganhar muito. É verdade, não se discute, que nas últimas 2 temporadas isso não aconteceu. E a temporada atual tem sido irregular, com o Palmeiras também sofrendo, com muita gente indisponível, o que acontece com todos os clubes de futebol e muitas vezes as pessoas desconsideram. No caso desse último resultado ruim, a derrota para o Cerro Porteño na Libertadores, era algo que não acontecia há muito tempo na casa do Palmeiras, uma derrota em jogo da Libertadores. Deveria ser um motivo para que as pessoas envolvidas, em especial o técnico, tivessem um pouco mais de crédito. Mas não é assim que a coisa funciona hoje.
na opinião geral do torcedor, existe sempre um motivo guardado no bolso para automaticamente ser lançado e representar a insatisfação, a indignação, a vontade de mudar, o desejo de chamar todo mundo de um lixo, essa coisa toda em que se transformou o futebol. Infelizmente, o Abel é um treinador histórico. Se ele não for o melhor técnico da história do Palmeiras, ele é o segundo melhor. Aí as opiniões vão variar um pouco, mas se trata de uma posição absolutamente honrosa e brilhante. E não há absolutamente nenhum motivo para que o trabalho dele seja interrompido agora, na minha forma de ver. Eu acho um grande exagero, uma manifestação mais violenta ou mais barulhenta, perdão, pela saída desse treinador. No ano passado, no período da eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil para o seu maior rival, o Corinthians, que terminou ganhando o torneio, o Abel foi xingado dentro do estádio do Palmeiras. E ele não esquece isso até hoje. Eu torço, de fato, para que aconteça de novo. Vamos trazer números para falar sobre o jogo deste sábado, Flamengo e Palmeiras, rodada 17. Como chegam as equipes nos últimos 10 jogos? A gente tem campanhas parecidas, Flamengo com aproveitamento melhor. Os dois times perderam apenas uma vez, mas a diferença é que o Flamengo tem 6 vitórias contra 5 do Flamengo. Contra 5 do Palmeiras. 70% do Flamengo, 63,3% do Verdão. Gols, muito interessante, o Palmeiras fez um gol a mais e levou um gol a menos. Os números gerais do Flamengo melhores, mas o saldo aí nessa amostragem é de 9 do Palmeiras contra 7 do Flamengo. O jogo contra o Independente Medellín foi considerado como vitória porque faz parte dessa amostragem de 10 jogos. André, o que você espera para esse sábado? Primeiro, utilizando os números também, mas falando de um recorte um pouco diferente, sob o comando do Abel, e aí não há discussão, você pode achar o Abel o que você quiser, mas sob o comando do Abel, o Palmeiras vive o período de maior glória. E nós não estamos falando de um clube que tem uma pequena história ou que não está acostumado a ganhar e empilhar troféus e tal. Então, quando alguém representa o período de maior glória da história do Palmeiras, é um negócio muito, 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 muito especial. E é isso. Não há como discutir. Aí é número. Com Abel como técnico, o Palmeiras ganhou 3 vezes do Flamengo e perdeu 8. Aí nós estamos falando de um período que é sim o de maiores glórias, mas contra esse adversário existe um retrospecto bastante desequilibrado. Não é normal esse desequilíbrio entre dois times que são equivalentes aqui no Brasil, entre dois times que se consideram candidatos a tudo já há muitos anos. E no Rio de Janeiro, o Flamengo não perde para o Palmeiras há uma década. Nós estamos diante de um retrospecto diferente. O Flamengo, na história recente, mostra essa superioridade pelos números de maneira indiscutível. E eu acho que o Flamengo é favorito para esse fim de semana, está no seu estádio, vive um momento melhor, tem melhor elenco, tem melhor time entre 11, diante daquilo que o Leonardo Jardim pode escolher, e ele tem fartura de escolhas, mesmo com um dos seus principais jogadores, talvez o principal, o De Arrascaeta, indisponível. Mas eu entendo que o Flamengo é favorito para vencer o Palmeiras, mas por outro lado, na situação da tabela, desconsiderando os jogos a menos, etc., se o Palmeiras empatar, por exemplo, fora de casa com o Flamengo neste sábado, mantém-se a situação no topo da tabela e não deixa de ser um resultado bom para o Palmeiras. Falando em caso de vitória do Flamengo, que não dá para chamar em absoluto de zebra, surpresa, você mesmo acabou de dizer que é o resultado mais repetido nessa amostragem de boas fases dos dois times. Flamengo, se vencer, não passa o Palmeiras em números absolutos, mas ele segue com um jogo a menos, então do ponto de vista de aproveitamento ele vai sim passar o Palmeiras. Sim. E joga mais problemas para o Verdão nessa semana mais conturbada. Como é que você imagina, do ponto de vista matemático, de estado anímico dos dois lados e mais pressão do lado do Palmeiras no caso de uma vitória do Flamengo? Essa pressão para o lado do Palmeiras, ela pode ter um efeito diferente do que a gente entende ser o normal. Às vezes, nos times em que há
predominância ultimamente de períodos de tranquilidade e calma, que é o que acontece no Palmeiras. Então, a última crise aconteceu no ano passado, quando o Palmeiras foi eliminado para o Corinthians na Copa do Brasil. Nós estamos falando, para os padrões do futebol brasileiro, um time que, na maior parte do tempo, diferentemente dos outros, vive em tranquilidade. É claro que a pressão é sempre grande, interna principalmente, mas digamos que o Abel toca as coisas trabalhando em paz. Aí acontece algo como o que aconteceu nesses últimos dias por causa da derrota para o Cerro Porteño, e talvez o efeito seja de um time se unir ainda mais, entender que a pressão aumentou, jogadores fazerem uma autocrítica, o próprio técnico também, e o adversário tão difícil, um jogo tão desafiador como é ir ao Maracanã enfrentar o Flamengo, se torna uma oportunidade grande, importante, que o time não desperdiça e faz uma grande atuação. Pode ser que aconteça isso e o Palmeiras ganhe do Flamengo no Maracanã, e em hipótese nenhuma isso será uma zebra. Eu só não acho que o Palmeiras se encontra hoje numa posição de igualdade em relação ao Flamengo. Para o Flamengo, a vitória tem um peso um pouco maior por estar em casa e por ser essa oportunidade de, contando com um jogo a menos, na questão do aproveitamento, dá um passo importante, e acho que a proximidade da Copa do Mundo, a parada, vai fazer com que os dois times realmente deem o seu melhor na noite desse sábado no Maracanã. A gente vai seguir aqui o Sport Center, mas deixando claro que a gente volta a falar de Flamengo, de Palmeiras como jogo e também do contexto dos dois na Libertadores. Mas agora o assunto é um reforço palmeirense. Ufa, depois de muita discussão, espera de informações, a situação do Botafogo agora é oficial. O Barbosa foi apresentado como reforço alviverde. Vamos lá, André. Aqui os números pelo Botafogo: jogos oficiais 123, titular em 117, sem sofrer gols 46, fez 4 gols, 4 assistências, 2 títulos, a Libertadores e o Brasileirão em 2024. Uma pergunta aí já dose dupla, o impacto dele no Palmeiras e o peso dele na ausência do Botafogo. Primeiro, a ausência do Botafogo é uma situação, infelizmente, inevitável, e vai acontecer com outros jogadores nesse processo de desmantelamento como time de futebol e clube que, infelizmente, o Botafogo atravessa. Então essa era uma negociação que o Botafogo tinha que fazer, não tinha jeito. A parte econômica pesou demais dessa vez para o clube, que poderia e tinha todos os motivos para querer ficar com o jogador, mas teve que enfrentar também a vontade dele, Barbosa, de não se ver mais trabalhando na situação em que o Botafogo está e as condições que oferece aos seus jogadores. No caso de alguém que queria sair, a proposta do Palmeiras foi música para os ouvidos dele e dos seus representantes, e o Botafogo perde um jogador de muita personalidade, de muito compromisso com a camisa que veste, um jogador que parece inferior tecnicamente ao que é. O Barbosa é melhor do que a imagem que, em geral, se tem dele. Eu acho que isso vai ficar bastante claro para o torcedor do Palmeiras a partir de agora. Ele é um líder meio natural, assim. É claro que essas coisas demoram a se estabelecer quando um jogador troca de clube, porque, número 1, chega num lugar onde já existem líderes. Número 2, demora a se entrosar e também ganhar protagonismo, mas eu também acho que isso vai acontecer e talvez não demore muito tempo. Vamos com o nosso cardápio nesta sexta-feira, o que vem pela frente no Sport Center. Tem muita coisa pra gente falar. Vamos lá, agenda dos brasileiros, a última rodada na Conmebol Libertadores. Terça-feira, às 19 horas, Lanús e Mirassol, lembrando, Mirassol classificado. Flamengo recebe o Cusco, 9h30, você vê na ESPN e no Disney Plus Premium. Quarta-feira, Fluminense e Laguaira, 9h30, jogo muito importante, ESPN e Disney Plus Premium. No mesmo horário tem Corinthians e Platense. Palmeiras contra Júnior Barranquilla às 19 horas, Cruzeiro e Barcelona, 9h30, jogaço, ESPN e Disney Plus Premium. O grupo do Palmeiras era um grupo que se apresentava para que o Palmeiras, mais uma vez, passasse de maneira formal, quase, por essa fase de grupos da Libertadores. E não é o que está acontecendo. Chega a essa rodada sem poder negociar absolutamente nada com o Júnior Barranquilla, com o benefício de ser mais um jogo em casa, o segundo em sequência.
Então, a preocupação na torcida do Fluminense, né, além da questão com o Abel na torcida do Palmeiras, um pouco de apreensão também, porque isso não tem sido normal. E nas situações das outras equipes, um pouco mais, um pouco menos, mas com ótimas chances de estarem nas oitavas de final. Fala, torcedor do Verdão, a mídia que fez uma análise completa aí do jogo do Palmeiras, onde vamos encarar o Flamengo fora de casa lá no Maracanã. Tá na hora de a gente vencer a equipe carioca, já faz um tempinho, desde 2015, que a gente não vence lá no Maracanã e tabu foi feito para ser quebrado, então o Verdão tem todas as condições de dar uma resposta para a sua torcida. Espero que o Abel Ferreira possa montar um time bastante competitivo. É a chance do Palmeiras dar uma grande guinada aí na temporada, viu? Vencer, convencer, trazer a torcida pro seu lado. Aí, torcedor, ninguém vai segurar o Verdão, viu? O Verdão tem jogadores ali que podem sim decidir esse tipo de confronto. É um confronto que vários jogadores ali querem se destacar, porque vai estar, torcedor, com certeza, em todos os holofotes aí do cenário brasileiro. O Verdão vencendo, vai disparar na liderança do Campeonato Brasileiro, vai colocar a crise toda no time do Flamengo, né? Eles não estão jogando esse futebol que a mídia tá achando que estão. Isso porque eles têm uma Arrascaeta dependência e o craque deles não está à disposição, inclusive já está na seleção do Uruguai. Então, torcedor, Palmeiras tem todas as condições de fazer um grande jogo, vencer, convencer, deixar essa fase que não tá tão legal aí de lado, dar uma guinada na temporada, pensar nos próximos confrontos aí da Libertadores também, onde o Verdão está na segunda colocação do seu grupo após a derrota para o Cerro Porteño. Perdemos ali a primeira colocação, mas ainda depende do Palmeiras para nos classificarmos. Torcedor, para esse confronto aí contra o Flamengo, vamos ter a volta do Felipe Anderson. É um jogador que a gente sabe que tem qualidade, ainda não demonstrou aí que tem condições de vestir a camisa do Palmeiras. É isso, torcedor. Agora é a chance desse jogador e de vários jogadores do Palmeiras darem uma resposta para a sua torcida, darem uma resposta para a comissão técnica do Palmeiras, que tem condições de vestir essa camisa que é tão pesada, que vários jogadores sentem, né, esse peso. Eu acho que o Palmeiras pode sim vencer o time carioca. Como eu falei aqui, eles não estão jogando esse futebol, acharam uma vitória ali na Libertadores contra o Estudiantes, então o Palmeiras tem todas as condições de vencer, dar uma guinada na temporada, como eu falei, e quem sabe escrever mais uma bela história nessa temporada, com mais um título de Campeonato Brasileiro. E eu vou ficando por aqui, deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.